O rei do cinema, a história do Severiano Ribeiro. Vamos falar um pouquinho disso aqui. Primeiro, quem é o Luiz Severiano Ribeiro? Luiz Severiano Ribeiro, para explicar melhor, ele costuma recorrer àquele personagem de história em quadrinho, o Fantasma. O Fantasma. Que era eterno. Sei. O Luiz Severiano Ribeiro é mais ou menos parecido com isso. Porque são 3 ou 4 Luiz Severiano Ribeiro. O que se perpetuam. Eles se perpetuam. O Luiz Severiano Ribeiro é o seguinte, eles moravam no interior do Ceará e não havia cartório. Então nasceu um primeiro Luiz Severiano Ribeiro, quando ele teve um filho, ele era Luiz Severiano Ribeiro Filho. Aí quando ele cresceu, o filho, ele tirou o filho do nome. Ele passou a ser o segundo Luiz Severiano Ribeiro. Quando nasceu o filho dele. Aí quando nasceu o filho dele, ele deu o nome de Luiz Severiano Filho. Terceira geração. Esse vai lidar com cinema. Os outros eram médicos e... Cara, lá no Ceará. No Ceará. No interior do Ceará? O mais impressionante é isso. Ele nasceu em Baturité. Baturité. Que é uma... E onde ele abriu o primeiro cinema? Em Fortaleza. Em Fortaleza. Em Fortaleza. Quer dizer, é curioso isso, né? Muito curioso. Em Fortaleza, no Ceará. Não, e você isso veja é bem. 1916. 16. O cara abriu um cinema. Isso. E tem mais, entende? Ele é pouco conhecido, falando assim, Luiz Severiano Ribeiro, você não sabe quem é, mas simplesmente nos anos 50, 60 e 70, ele teve a maior cadeia de cinema do Brasil. E ele era incompatibilizado com a imprensa do Brasil, que existia na época os jornais. Ele era brigado com o Jornal do Brasil. Então nunca fizeram o nome dele. E arredio a imprensa. Sempre ficou não gostava de filmes. Não assistia filmes. Ué? Ele só gostava de negócio. Ele gostava do negócio. O filho dele não. O filho dele entra começa a se criar dentro do negócio do pai. Já gostava. E já começa, vai estudar. O pai só falava português. O pai era um nordestino clássico, assim, com uma... Antes dele abrir o cinema, ele fazia o quê? Ele é um comerciante. Por isso que o nome do livro, o subtítulo do livro é O Homem... Que multiplicava e dividia. Porque ele era investidor. Ele não acumulava bens de riqueza. Ele abria um outro negócio. Era um empreendedor cearense. De Baturité. Ele começou com fábrica de gelo. Traz para o Ceará a primeira geladeira. Qual foi o primeiro cinema lá? O Majestic. Olha aqui, a plateia do Cine Majestic. Um grande Fortaleza, cinema. 1917. Veja o que é, mas nem os grandes teatros hoje em dia têm essa plateia. E quais os filmes passavam na época? Tudo importado? Tudo importado. Tudo importado. Tinha pouca produção brasileira, muito pouca. Isso aí é tudo início da carreira do fogo depois. Ainda hoje tem uma rede muito grande. Hoje eles têm 210 cinemas no Brasil. 210 em São Paulo, basicamente... É a segunda maior rede. É a segunda maior rede de cinema. Olha esta plateia. Olha que plateias maravilhosas. Olha a arquitetura desse cinema. A magnitude, né? Cine São Luís, Rio de Janeiro, 1933. Pé direito é imenso, maravilhoso. Né? Olha esse cinema existe ainda no Rio, no Lago do Machado. O hall desse cinema. É uma mármore. Isso me lembra aqui o Marrocos nosso aqui em São Paulo. Mas vou te dizer com mais precisão. Essa arquitetura que você acaba de mostrar aí é do Radio City Music Hall de Nova York. Nossa, olha isso aqui. Cine Roxy. Plateia e balcão do Cine Roxy. Rio de Janeiro também deve ser, né? Isso, Rio de Janeiro. Meu Deus, olha que coisa. Arquitetura fantástica desses cinemas, né? Qual é a abordagem que você dá aqui no livro? Você conta eu conto a história deles, eu conto a história deles e das empresas. Não só dele, como do porque grupo. O que acontece? O filho, o Júnior, ele vai se destacar como? Esse aí que você está mostrando aí, essa foto agora, é o pai e o primeiro filho. É o Júnior. O segundo Luiz Severiano. Não, todos eles... é o quarto, né? Não é o quarto. Mas todos eles só tiveram um filho homem e várias mulheres. Olha, este cara é o fundador esse é o homem. Da maior rede de cinemas do Brasil, ainda hoje. Ainda hoje, na época ele era o líder. Né? A abordagem é biográfica. É biográfica. O que é importante aqui, interessante notar, é que o filho dele, do rei do cinema, vai criar a Atlântida cinematográfica. Sim, as chanchadas da o período de ouro. Os maiores recordes da bilheteria do Brasil. De ouro do cinema brasileiro. Com certeza. É o filho Carlos Manga. O filho dele que é o... Mas olha aqui o Carlos Manga. Falei do Carlos Manga, olha ele aqui. Carlos Manga entre a Eliana, que não é essa apresentadora agora, é outra, e a Fada Santoro, grande sucesso da época. Ivon Cury, com o Roberto Faria. Esse está ativo ainda, trabalhando. Está ativo ainda. E o Soares, ela é antiga, e o Soares. Ela é casada com o Anselmo Duarte. E o Anselmo Duarte aqui. Oscarito Grande Hotel, quer dizer, grandes produções da Atlântida, anos 50, 60. Vou dar uma informação sempre útil, essa é muito útil. Qual você acha que é o filme brasileiro que teve a maior bilheteria na história do Brasil?
Ninguém vai acertar. Já vou cortar qualquer tentativa. É dessa época? É o Homem do Sputnik. O Homem do Sputnik, as pessoas dizem Tropa de Elite, Xuxa e não sei quem. Filme de maior bilheteria na história do Brasil se chama O Homem do Sputnik. 15 milhões de ingressos vendidos. 15 milhões de ingressos vendidos quando o Brasil tinha 60 milhões de habitantes. Quer dizer, um quarto do Brasil foi Um quarto do Brasil foi cinema. Hoje 50 milhões de pessoas fossem assistir o filme. Era um fenômeno. Não só a chanchada, mas o cinema falado em português, porque o brasileiro não ia ao cinema porque não entendia a legenda, não conseguia ler a legenda. Quando passa a produzir filme da Atlântida, o povo brasileiro passou a se identificar. Né? Fala, pô, agora fácil, né?